Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Negócio Mistério, terceiro episódio da terceira temporada. Vasco, como é que estás? Muito bem, muito obrigado. Pronto para voltarmos aqui ao nosso baú das recordações. E pronto para falar de mais um Homem-Golo. É verdade, mais um... Depois de Cubilhas, depois de Canidia, temos homem... Esta primeira fase desta temporada é só virada para o ataque. É engraçado que vamos falar de um Homem-Golo, mas que quando se toca no nome dele para Portugal não houve golo. golos. Estamos a falar de Il Bombers, ganhou este título em Itália, apesar de ser checo. Estamos a falar de Tomáš Skurávi e a sua mudança para o Sporting na época 95-96. Lembras-te perfeitamente disto, Vasco? Eu lembro. Aposto que foste lá à Rua 19 comprar o jornal no dia em que Skurávi foi apresentado no Sporting. Pronto, já não vamos comprar o jornal, mas na altura comprava muitas vezes o jornal. Mas lembro perfeitamente das notícias, lembro da apresentação dele com Santana Lopes, porque era um nome forte, é um nome incontornável da década de 90. Não fica na lista dos 50, 100 melhores jogadores de sempre, mas é aquele jogador mítico que aparece numa grande competição, neste caso foi o Mundial de 90 em Itália. E ficou lá? E ficou lá. Ele faz lembrar aquelas histórias dos atletas que depois refugiam-se e fogem. Que aproveitam. O Skurávi foi isso, não é? Ele brilhou ali. Eu, por acaso, tenho curiosidade para perceber se jogou em Génova a República Checa ou não. A Checoslováquia não. Pois, não sei onde é que foram os jogos da Checoslováquia. Seria muito engraçado, não é? Ele, ter-se apaixonado pela cidade durante o campeonato. Mas vamos ver. Eu lembro que esse Mundial tinha muitas bancadas com pouca gente. Claro. Ora, o primeiro jogo foi em Florença. Estamos aqui a ver, Tomáš Skurávi, Estados Unidos, Checoslováquia. Na altura ainda Checoslováquia. Depois, diante da Áustria, 1-0, também em Florença. O terceiro já deve ser em Roma, é contra a Itália, não é? Que joga em casa. Exatamente, no Estádio Olímpico de Roma, contra a Itália. Depois, Costa Rica, 3 golos em Bari. E contra a Alemanha, nos quartos de final, no jogo em que são eliminados, é em Milão, no Giuseppe Meazza. Portanto, nunca jogou no Luigi Ferraris antes de se mudar para o Génova. Mas estamos a falar de um avançado que era uma espécie de dinamite. Sim, e nesta altura. Convém pensar em 2 pontos. Primeiro, ele já apresentava números bons no campeonato local, no Sparta Praga. Era o goleador da equipa, só que era uma altura em que não havia muita informação. Nós aqui em Portugal não tínhamos grande informação sobre o campeonato da Checoslováquia. Podemos saber quem era o campeão. Não esperávamos pelas grandes competições para saber quem eram os craques. É isso. Ou seja, o Skurávi, apesar de já ter números impactantes no campeonato local, não era conhecido por nada nem ninguém, mas logo na estreia no Mundial, 2 golos aos Estados Unidos, e depois a glória dele, que é o hat-trick nos oitavos de final contra a Costa Rica, e fazer 3 golos num jogo a eliminar do Mundial não é para todos, não é? E logo ali, aliás, só o Schillaci nesse Mundial é que marcou mais golos do que ele, marcou 5. Sim. E daí o Génova disse, bem, vamos aproveitar que ele está aqui em Itália e ficamos com ele. E ele tem um impacto brutal na Série A. Marca mais de 60 golos, Génova. É o melhor marcador de sempre do Génova na Série A. Na Série A. Incrível. O Génova ainda vai às competições europeias com ele. Faz ali uma boa dupla com o uruguaio Carlos Aguilera. Mas entretanto o Génova começa a perder algum gás. Estamos a falar de uma altura do campeonato italiano, era o melhor do mundo. Não há nenhum exagero em dizer isso. Havia uma concorrência muito forte de várias equipas. Aliás, ali em Génova tinhas o derby entre o Génova e a Sampdoria, e havia os duelos entre o Skurávi e a Aguilera, juntamente do outro lado, com Vialli e Mancini. Sim, ainda por cima, nessa altura, então, a Sampdoria ainda estava mais acima, não é? A Sampdoria é campeã em 91, na primeira época do Eriksen. Eu tenho a dizer que na primeira época do Skurávi. Do Skurávi, sim. Em Itália. Por acaso não sei se é o Eriksen que está nessa altura. Não, o Eriksen nessa altura está no Benfica. Certo. Acho que é o Boskov, pelo menos é o Boskov que sim, tens razão, o Boskov. Ou seja, a cidade de Génova tinha um Génova também bom, a melhor Sampdoria de sempre.
E provavelmente para os adeptos do Génova foram anos inesquecíveis. E como é que ele vem parar a Portugal? Ora, o Génova desce divisão, ou seja, o Génova começa muito bem o início da década, mas com o surgimento de várias outras equipas fortes, o Génova começa a perder gás e desce divisão em 95. Obviamente o Scoravi, que era a grande figura da equipa, não quer ficar lá e acaba por abandonar, mas ele só vem para o Sporting em janeiro. Em dezembro que chega. É no mercado de inverno. Nós tivemos a oportunidade de falar com ele, o Pedro Jorge da Cunha, o nosso chefe de redação, por altura do Campeonato da Europa deste ano, quando Portugal jogou contra a Chequia, e ele disse que veio para Portugal ganhar um ordenado pornográfico. Ou seja, não foi um bom negócio para o Sporting. Sim, ele fez valer da sua fama, naturalmente. Isso, claro, não é? claro. E escolheu aqui um bom negócio, não é? Acho que todos nós que vivemos nessa altura pensamos grande reforço. Grande reforço. Tem aqui. Porque o Sporting era aquela mudança do Sporting e faltava alguém com a qualidade finalizadora que Scoravi aparentava ter. Sim, até porque na época anterior ele tinha marcado mais de 10 golos na Série A numa equipa que desceu divisão. Ou seja, tinha tudo para dar certo. O que é certo é que de facto já ter chegado a meio da temporada, não fez para a época, não ajudou. Apanhou um Sporting em mudança, tinha sido o Figo e o Balakov, havia vários reforços, tinha muita concorrência. Sim. Desde logo o Sapinto e o Ordanov, que se mantinham da época anterior. Paulo Alves e o Ouattara, que são os dois contratados nessa temporada. Os dois vão marcando alguns golos, quer o Paulo Alves, quer o Ouattara. Menos o Ouattara, que ele teve ali alguns problemas de lesões. Mas não pareciam ter condições para serem a referência atacante durante uma temporada inteira para o Sporting. E o Sporting então foi contratar o Scoravi. Era um Sporting que ainda estava ali na luta pelo título. O Porto estava mais forte, mas o Sporting ainda lutava pelo título, estava na altura no segundo lugar, acaba por ficar em terceiro no final do campeonato. E o Scoravi faz 4 jogos. Só faz 4 jogos, não marca nenhum golo. Só vai titular uma vez. É que tem depois a mala sorte de a grande oportunidade dele nem conta como remata a baliza. Exatamente, é isso mesmo. Remata a barra no jogo contra os Chaves. Neste jogo contra os Chaves. Esse jogo mítico. Fica 1-1 este jogo. E porquê que será mítico esse jogo? Porque não, ele chegou ao fim, mas chegou ao fim muitos dias depois. É isso. Porque falhou a luz, não é? Falhou a luz em Chaves, já na reta final do jogo. Nós vemos ali o Carlos Xavier marcou aos 86 e foi pouco depois do gol do empate do Sporting. Eu tenho a ideia que foi de livre direto, tenho essa ideia. Se é o Carlos Xavier a marcar 90% que é de livre direto. Exato. E pouco depois a luz vai abaixo. O jogo tinha sido um fim de semana, um sábado, um domingo. Já não, faltava muito pouco tempo, faltaria nem 5 minutos. Só por causa disso, quer dizer, esta data pode ser a data do segundo jogo. Exatamente, essa é a data do segundo jogo. Mas podes ver, se abris a liga dessa temporada na jornada 16, provavelmente vai ter lá as datas. Portanto, deve ter sido uma semana e meia antes. Jornada 16. Porque eu lembro que o Sporting... Ora, este jogo terá sido aqui mesmo... é ali mesmo no final do ano. No final do ano. É isso. Depois o jogo termina. Jogou-se muito pouco tempo, não sei se chegou a ser 5 minutos. Eu lembro que causou imensa polémica. Pois, o Sporting teve que se deslocar de Lisboa a Chaves para fazer nem 5 minutos. O Sporting não queria, ou queria que o jogo... já não tenho memória a 100%, já não sei se o Sporting queria que o jogo voltasse ao início, já não me lembro o que é que... Pois, o jogo ficou 1-1. E estes minutos finais seriam minutos e a muito questão vai-se obrigar uma equipa a viajar para tão longe. Eu sei que Portugal é pequeno, isso, claro. Mas entre Lisboa e Chaves e na década de 90 ainda demorava um bocado mais, só para se fazer os minutos, e ainda por cima porque esse jogo foi agendado para dias antes de um Sporting Porto que seria decisivo na luta pelo título. Na luta pelo campeonato. O Sporting estava em segundo atrás do Porto, recebia os portistas em casa, no sábado à tarde. Esse jogo também me lembro. Não havia, na altura, não deu na televisão sequer. Pois, era rádio só. Era ouvir o relato. Ora, estava um relevado péssimo, mas aí o Scoravi já não foi opção. Já não teve pernas para isso. Até porque fisicamente ele chegou bastante pesado a Portugal. E esse foi um dos grandes problemas. Esses e a noite de Lisboa, que ele disse que era espetacular. Estamos a falar de um senhor que gostava de carregar no acelerador
Com grande vigor. A década de 90 fica muito marcada por Sim, o por Sporting teve... Sim, Sporting, o Porto e o Benfica também. Também. Sim, exatamente, com o Juran, Exato, o Sherbakov, Juran até vem em Lisboa e no Porto. O Scoravi teve um acidente em Lisboa, já tinha tido 3 em Itália, teve depois um em Praga e epá, o pináculo da história relacionada com carros de Scoravi é o facto de ele ter estado envolvido, supostamente, ele foi pelo menos constituído arguido, depois não sei o resultado dessa operação judicial, de fazer parte de um gangue de contrabandos de carros. A sério? Imagina tu. faz todo sentido, não é? Um gajo que era tão bem pago e vai Exatamente. Nesses negócios. Nessas aventuras, portanto, aqui para tu veres. Sabes quem é que foi um grande jogador que chegou ao Sporting na mesma altura? Não, no mesmo ano. Viemos Mas a descobrir no mais mesmo tarde. mercado? Não, no mesmo ano, não no mesmo mercado, nessa temporada. Mas assim avançado? Médio. Do Sporting nessa temporada? Médio. Sporting 95, mas então não é português, Não é português. Em 95, 96. Sim. Contratado. Eu sei que vai o Mauro Soares no mercado de inverno, mas não é ele que estarás a falar. É o Vidigal. O Vidigal também é contratado. O Domingues Eu estou também. a dizer que não é português. Não é português. Eu disse que não era português. É 95, 96. Exatamente. 95, 96. Portanto, tenho o Oceano, tem o Afonso Martins que não pode ser, há o Munique, Sapinto. É o Assis. Muito bem, Assis. O Assis vem com o Atará. Irmão de do Ronaldinho. Mas o Assis, nessa temporada, ele praticamente não joga. Sim. Faz uns joguitos, depois Não ele contas. volta. Não contas como reforço, queres ver? Sim, e aliás, o Assis primeiro era a posição do Balakov, ou seja, o Assis. Paz, tem aqui um exercício muito difícil para ti, que foi, muito bem, vamos aqui a Thomas Scoravi. Zeca, segue-nos aí na nossa viagem, porque vamos a Thomas Scoravi e os jogos que ele faz no Sporting, não é? Primeiro jogo dele no Sporting foi contra o Felgueiras. De Jorge Jesus. E tu és menino para me dizer quantos jogadores deste 11 do Felgueiras? Olha, vai ter o Sérgio Conceição, vai ter ali os tubaganhos, não sei se foram os 2 titulares, mas havia o Lewis e o Clint. O guarda-redes, eu sei que eles tinham o Acácio, mas não sei se foi o Acácio titular nesse jogo ou não. Mas eles tinham o Lima Pereira, tinham o Costa, que estava emprestado pelo Porto. Incrível. E que depois... este homem é incrível, dás-me enorme vontade de rir. Ora bem, na e baliza... o Leal, estás a ver? Eu disse a Cássio Zé Carlos, é isso. Zé Carlos. Isso. O Leal, nome histórico, o Rui Gregório, o Amaral, que também jogou no Sporting. Mas está ali Costa e Sérgio Conceição. Exatamente. E o Earl. Pensou que o Earl era Tubaganho, afinal não era Tubaganho. Não. E o Luís também está ali. O Earl é da Santa Lúcia. Ora, estamos mesmo aqui a terminar este episódio, mas há uma história muito curiosa que me liga a Thomas Scoravi e eu tenho que trazer, Vasco, que é... eu trabalhei numa rádio local e nos anos 90, precisamente no Itália 90, essa rádio local fazia uma espécie de diário do Mundial. Uhum. E o jornalista que fazia os resumos do diário do Mundial tinha uma grande dificuldade em dizer Checoslováquia. Não conseguia dizer Checoslováquia. Então riscava todas as palavras que apareciam no jornal e nos textos que ele escrevia, adaptava os textos dos jornais para dizer a equipa checa e o jogador checo. E eu não sei como é que ele dizia Scoravi. Mas falou do Scoravi várias vezes, certeza. E sabes como é que ele dizia Checoslováquia? Como é que ele dizia? Checoslováquia. Ele tenta dizer Checoslováquia. Checoslováquia. É mais complicado do que propriamente Checoslováquia. Pois é. Mas, pronto, mas acontecia. Todos nós temos às vezes assim a E então não era volta e meia, depois descobriu-se umas cassetes com essas gafes lá metidas, porque se o senhor se esquecia de riscar a palavra checo, lá dizia-lhe um Checoslováquia. Só para terminar, lembrar é que o Scoravi também veio numa ótica de conseguir ir ao Euro 96. Em 90 ainda era Checoslováquia, entretanto no início da década de 90 já era a República Checa. Termina a Checoslováquia. Era preferível ele ter ido e o Poborski não ter ido. Se calhar para nós era. E ele chega a participar na fase de qualificação, um grupo tinha a Holanda e a Noruega e a República Checa ganha esse grupo.
E ele ainda chega a jogar nos primeiros jogos da nova República Checa. Ele, e quando vem marca. para o Sporting, tinha acabado de ser convocado. Pois é isso. Ou seja, e o Skoraj era visto mesmo como uma das maiores armas da República Checa para esse europeu, mas os problemas físicos à noite Não ajudaram. não ajudaram. Demasiado Bohemians. É verdade, é verdade. Para o lado dele. Ele que hoje em dia, mesmo para terminar, está não é um dolce fare niente, mas é idêntico a isso. É dono de um banho em Génova. Ele está em Itália. Ele está mesmo, radicado em Itália e é banheiro, no fundo. Ele tem um bar onde estica as espreguiçadeiras, arruma as coisas e tem as pessoas. Em Itália é muito comum, e na costa mediterrânea mais ainda, as praias serem todas pagas. Sim. E ele tem um bar de praia e trabalha no bar de praia. Não parece uma má vida. Não me parece nada uma má vida. Se calhar até bem mais tranquila do que aquela que ele tinha na movida noturna. E foi este o Negócio Mistério, este terceiro episódio. Espero que tenham gostado. Mandem as vossas sugestões, reclamações também muitas, Vasco. Espero não ter falhado nada. Mas falhamos sempre. Mas estamos cá para dar a cara e para a semana trazer um novo episódio. Um abraço a todos. Fiquem bem.